todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy, las clases para el Enem, veremos texto periodístico parte 2, ou seja, texto jornalístico parte 2, tá bom? Vamos aqui para o texto. Gente, o texto eu sempre vou trazer ele em espanhol, porque é assim que ele vem nesse formato no Enem, tá bom? Quando o texto vem em espanhol, geralmente o enunciado da questão e as alternativas vêm em português, ok? Então, vamos lá. Emotivo encuentro en la universidad pública. El entonces mandatario uruguayo, recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York e informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes, cómo en ocasiones similares se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de un nosotros, dijo Mujica. Comenzó su discurso relatando lo recogido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descaujarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero estar acá, dijo. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias, con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mujica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. No acusan, de quedamos sin contrapartida. Nos dicen que la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, razonó el presidente, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote, ¿qué le vas a pedir? Para atrás não arreglamos, arreglamos para adelante. Então aqui vocês podem ver na parte inferior do texto, o site onde está disponível, né, o texto e o acesso, tá bom? Então, vamos fazer uma análise bem simples do texto, tá bom? O título, lembrando que o texto jornalístico, o título é uma parte muito importante, porque ele vai nos fazer uma introdução ao que vai ser visto durante o decorrer do texto, tá bom? Então, emotivo encontro em la universidade pública, tá? Encontro emotivo na universidade pública. Aspas. Gente, tudo que está entre aspas é para ser notado, é para ser visualizado, tá bom? É para ser considerado e levado em conta na hora do raciocínio para a elaboração do enunciado, aliás, para a leitura do enunciado, tá bom? Então, o que nós tínhamos, entre aspas, dentro do texto? Nós tínhamos os seguintes fragmentos. Una nación es un formidable sentimiento de un nosotros. Uma nação é um sentimento formidável de um nós, tá? Próximo. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descaujarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero estar acá. Ou seja, muitos de vocês criaram raízes e têm os seus filhos e não podem cometer a agressão de estragar a vida dos seus filhos. Então, vocês têm que carregar com esse sentimento de nostalgia de ser de lá, porém, estar aqui. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura y con más apoyo. Estamos lutando, estamos metidos na luta, né? Estamos lutando para melhorar as circunstâncias ou as condições com o sonho de que as próximas gerações que venham possam vir com mais soltura, ou seja, com mais facilidades e com mais apoio, tá? Próximo. Nos acusan de que damos sin contrapartida.
nos dicen que la gente no hay que darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, razonó el presidente, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote, ¿qué le vas a pedir? Para atrás no arreglamos, arreglamos para adelante. Ou seja, vamos para a tradução, tem nos acusado de que não estamos ajudando, né? Não estamos dando a contrapartida, ou seja, recebendo deles para darmos em troca. Eles dizem, para as pessoas, você não pode dar o peixe, né? Porém, você tem que ensinar a pescar. Ok. Sim, raciocinou o presidente. Porém, quando você roubou a vara de pescar, quando você roubou a canoa, o que você pode pedir, né? Aí então ele reitera, para trás, ninguém consegue consertar. Nós consertamos indo para frente, ok? Então, tudo isso aqui que nós temos aqui estavam entre aspas, ou seja, é importante, tá? Questionamento e alternativas. No discurso dirigido aos compatriotas, prestem atenção que essa parte é muito importante, tá? No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai A. Apoiem as políticas públicas afirmativas. B. Integrem-se ao processo de globalização. C. Cultivem sentimento nacionalista. D. Ofereçam uma contrapartida à nação, ou seja, um resultado. Ou E. Tenham melhores condições de vida. Primeiro, a parte que está em vermelho, ela nos indica que vai ser compreensão textual, ok? Eu coloquei entre parênteses lá embaixo, compreensão textual por quê? No discurso dirigido aos compatriotas. Qual é o discurso? É o texto que nós vimos anteriormente, ou seja, as informações que nós precisamos para chegar à alternativa correta estão contidas no texto, ou seja, eu não vou usar o texto como base, eu vou usar o texto como tudo para chegar onde eu quero. Tudo que eu preciso está lá, não vou ter que raciocinar, ok? É só interpretar, saber ler o texto. Então, ele pede que apoiem as políticas públicas afirmativas. Tem alguma parte que vocês possam grifar nesse sentido? Ou ele pede para que se integrem ao processo de globalização, quando ele fala que eles não podem estragar a vida dos filhos, né? Que tem aquele sentimento de nostalgia, que mesmo, embora sendo do Uruguai, eles estão em outro lugar e que tem que, de certa forma, respeitar isso. Então, essa alternativa a gente já cancela porque ele não pede que se integrem, né? Ele só pede, aliás, ele não faz o pedido, ele faz, né? Como é que eu posso dizer? Ele faz uma análise da situação dessas pessoas. Ele pede que cultive um sentimento nacionalista a partir do momento que ele analisa a situação dos que moram fora e e ele chega à conclusão de que, mesmo eles sendo de lá, do Uruguai, estão nos Estados Unidos, tem que respeitar que os filhos estão crescendo, que ele não pode simplesmente voltar, aí não é pedir para cultivar um sentimento nacionalista. Ele está dizendo, fiquem onde vocês estão em respeito aos seus filhos, então não há nacionalismo, tá? Ofereçam contrapartida à nação. Não, ele não está pedindo para que ofereçam nenhum tipo de contrapartida. Pelo contrário, se faz uma menção no texto de contrapartida no momento em que ele utiliza, né, uma fala sobre a vara de pescar, sobre o peixe, sobre como as pessoas podem seguir em frente, ir adiante e crescer, ok? E isso ajudaria o país a crescer. Porém, não está, nesse último parênteses, não está sendo focado o sentimento de contrapartida, de que eles têm que dar alguma coisa para a nação, de que eles estão devendo alguma coisa, ok? Então, contudo, tudo o que foi dito sobre as próximas gerações, sobre o respeito aos filhos,
mesmo eles sentindo saudades que não podem voltar, tenham melhores condições de vida. O texto está voltado para quê? Quando ele diz que não se cresce olhando para trás, e sim para frente. Ok? Então, analisem aí. Vamos para a análise do enunciado. Em seu discurso, Mujica afirma que existe uma luta cujo objetivo é o de melhorar as circunstâncias, de forma que as gerações uruguaias futuras tenham mais facilidade e apoio. Ok? Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir com mais soltura, mais apoio. Então, com essa declaração, fica explícito o desejo de Mujica por melhores condições da vida para os uruguaios. Então, a alternativa correta é a alternativa E, que eles tenham melhores condições de vida. Lembrando que esta questão é de compreensão. Por que de compreensão, professora? Porque todos os elementos que nós precisamos para chegar à alternativa correta estão contidos no texto, ok? São informações que estão no texto. Por isso que eu trouxe os parênteses. Os parênteses não, as aspas, porque vocês têm que olhar entre parênteses, aspas. Não deixem de olhar nada durante a leitura. Por isso que é muito importante que vocês saibam qual é o tipo textual, porque há um tipo de leitura para cada tipo textual, ok? Geralmente, a gente costuma fazer uma leitura rápida por conta do tempo. Fazemos uma leitura rápida e deixamos escapar informações importantes que podem nos ajudar a resolver a questão de uma forma muito mais rápida, ou seja, o tempo é compensado, ok? Eu vou ficar lendo muito tempo as alternativas e o enunciado da questão, quando eu poderia ler o texto de uma forma mais, como que eu diria, de uma forma mais atenciosa, prestando atenção nas aspas, parênteses, né? Em algumas informações que isso nos trazem. Gente, os signos de pontuação, eles servem para isso, para nos alertar. Quando está entre aspas, quer dizer que é importante, que é uma fala, ou que é uma parte do texto que é muito importante, que é de extrema relevância, por isso que está entre aspas, para chamar a sua atenção, ok? Então, a alternativa correta desta questão no Enem é a alternativa E, que tenha melhores condições de vida. Tudo no texto aponta para que seja verificada essa fala de melhoramento de condições, de melhores dias, melhores situações para um determinado público. Então, a questão certa é que tenha melhores condições de vida, ok? Então, gente, não esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Edu, ok? Então, hasta la próxima.